O negócio é o seguinte, vocês já repararam que os personagens de One Piece têm um fator de cura bizarramente bom? Porque assim, quem acompanha One Piece sabe, né, do problema do Oda não matar ninguém, né? Ele explode um personagem e 2 capítulos depois ele tá lá de volta como se nada tivesse acontecido. Mas além disso, até pra personagens que nem eram pra morrer, acontece esse negócio de tipo assim, num capítulo ele tá quase morrendo e um pouco depois ele tá recuperado assim, né, e pronto pra lutar de novo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, né, eu queria lembrar vocês aí a deixar um likezinho no vídeo, a hypar ele, a deixar o seu comentário aí com a sua opinião. E se você tiver condição aí, se torne membro, você apoia o canal e tem acesso a vários conteúdos exclusivos bem legais, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos pro assunto. Eu já tava reparando esse negócio, sim, há um tempo já, mas o momento em que deu esse estalo que eu falei, mano, os personagens de One Piece são bizarramente fáceis de recuperar, assim, de dano, foi o arco que eu tô lendo agora no mangá, né, que eu tô nesse processo de ler o mangá inteiro, e eu tô em Water 7, e tem lá toda a parte, né, da CP9, a Galeila lá, e durante tudo isso, tem a cena lá, né, do Paulie, onde ele é todo furado ali, né, os caras da CP9 tem aquele dedo de ferro lá, né, e dá várias dedadas assim nele, Pô, dedada não é uma boa palavra, né, mano? Eles furam ele, né? Eles furam ele com o dedo, assim. E, mano, o bicho fica na pindaíba, né? Assim, você fala, mano, cara, o bicho tá todo furado, né? Ele, pô, tá quase morrendo. E, tipo, é dito também, né? Quando o Luffy vai enfrentar lá os caras da CP9, que se ele não fosse de borracha, aquele furo lá, né? Que eles fazem com o dedo, mataria ele, né? Quando o cara tenta, assim, atingir ele na garganta, né? Ele fala que se ele não fosse de borracha, ele tinha morrido. Inclusive, nesse momento aí, o Luffy tem muita sorte do Oda, né, não ter pensado em hack do armamento, né, desde aqui, né, porque senão ele estaria morto agora, né. De qualquer jeito, essa dedada, pô, essa palavra... Esse ferimento que eles fazem, né, essa técnica deles dá muito dano. E aí, depois disso tudo, né, tem toda a desenrolação ali do arco, e eles decidem ir pra Enies Lobby, né, lá no segundo trem do oceano, no Rocketman. E o Paulie vai junto com eles. E assim, desde ele ser todo furado até ele chegar em Enies Lobby, deve passar algumas horas, assim, né, na história. Tipo, é um período de tempo muito curto. Mas quando ele chega em Enies Lobby, o bicho tá normal, tá jogando corda nos outros. Inclusive, eu sou o único que sempre achou, quando tava assistindo pela primeira vez, né, que ele tinha uma Akuma no Mi de corda, tá ligado? Porque, mano, o cara tira corda, assim, corda. Parece o Homem-Aranha das cordas, assim. Eu sempre achei que ele tinha uma Akuma no Mi, porque nunca fez muito sentido pra mim o cara tirar corda do nada, né, assim, da manga. Mas aparentemente não, né, ele não tem uma Akuma no Mi, ele só é brabo mesmo das cordas. Enfim, vamos focar no assunto. Essa situação do Paulie aí me deu esse gatilho de, mano, como que ele tá assim normal, tá ligado? E eu lembrei que isso é algo extremamente comum em One Piece. Por exemplo, Skypiea tem um exemplo assim, mano, que é bizarro. O Wiper, vocês lembram dele? Ele fez parte da sua infância? Tem um momento ali, né, quando tá indo pros finalmentes do arco, onde eles, né, os Shandians estão lá invadindo aquela parte lá, né, da terra de onde o Enel tá, em que ele aparece com um dial, né, um impact dial diferenciado, que é dito que o efeito colateral dele usar aquele dial algumas vezes causaria a morte dele. É literalmente dito isso. E aí você pensa, pô, mano, então é um bagulho assim que ele não vai poder usar muitas vezes, ele vai usar só algumas, né, em momentos específicos ali, porque senão ele morre, né? E aí o que acontece? Ele usa uma vez contra um vassalo do Enel e ganha dele um ataque. E aí assim, eu não lembro exatamente quantas vezes ele usa, mas, né, na edição eu vou tentar colocar aí todas as vezes. Mas tipo, na minha cabeça ele usa contra o vassalo, depois ele usa contra o Enel, e aí ele mata o Enel, né? Então são duas aí. Só que eu acho que depois que o Enel revive, e tem nessa parte bem legal dele conseguir se reviver por causa da fruta dele, ele usa várias vezes, mano. Então assim, ele é imortal, ele usa pelo menos umas 3 vezes. Eu acho que ele usa depois, uma vez depois do Enel ressuscitar. Depois ele usa pra ajudar lá a derrubar o Giant Jack, né? Pra ajudar o Luffy. E aquele negócio dele morrer por causa do impact, né? De usar muito, não existe mais.
Bom, só uma correção aqui antes da gente continuar, né? Enquanto eu edito esse vídeo, eu fui verificar exatamente quantas vezes o Wiper usa esse Reject Dial. E assim, depois do Enel ressuscitar, ele só usa uma vez, né? Totalizando aí 3 usos, o que assim, já é meio bizarro, né? Porque depois que ele usa uma vez pra derrotar lá o vassalo do Enel, é quando ele diz, né, que se ele usar mais uma vez, ele vai ficar todo ferrado, né? Ele vai quebrar todos os ossos do corpo dele. E aí ele usa depois contra o Enel e depois usa no Giant Jack, né? Como eu falei. Ou seja, era pra ele ter, assim, ficado despedaçado, mano. E aí não bastasse só isso, mano, eu tava revisitando aqui e o bicho toma muita porrada ainda. Tipo, ele toma 2 ataques diretos do Enel e depois ainda usa o Reject Dial, mano, no Giant Jack. Tipo assim, o bicho tem a maior resistência do mundo e no final ele tá lá só com um braço quebrado, mano. Eu acho que o Oda, nesse momento, ele podia ter, sei lá, mano, feito ele perder o braço, pelo menos, né? Pra você, pô, sentir ali que o uso daquele Reject Dial realmente teve um efeito colateral. Mas não, ele só quebrou e depois aparece lá tranquilo. Isso é muito bizarro, mano. Isso é muito bizarro. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. E assim, esse é um exemplo de Skypiea, porque o arco é recheado de coisas desse tipo. Talvez o mais lembrado aí seja o pai da Cones, que recebe um ataque do Enel direto e aparece depois como se nada tivesse acontecido e fazendo piada ainda, né? O Oda ainda brinca com isso. E aí tem também todos os amigos do Wiper, né? Que tipo, pô, o Enel vai lá e, mano, eu acho que ele era pra ter matado uns 3 ali, né? Ele dá uns ataques ali e depois eles voltam como se nada tivesse acontecido, como, sei lá, mano, tivesse colocado o garfo na tomada e tomado um choquinho, entendeu? Você tem um dos mais absurdos, assim, também, junto com o negócio do Wiper, que são os soldados lá, né? Que o antigo Kami de Skypiea tinha, né? O velho lá. Ele fala que o Enel, ele pegou esses soldados pra ele, né? Depois que tirou o velho lá do trono. E aí o Enel diz que ele usou eles como escravos e depois matou eles. O Enel fala que ele matou eles. E aí você fala, pô, mano, esses figurantes que nem apareceram, é só uns soldados aí que o Enel pegou. Não, esses aí o Oda deve ter matado, né? Porque, pô, não é relevante pra história, né? É alguém que a gente nunca viu. São só uns soldados ali, né? Pô, esses aí devem estar mortos. E aí o que acontece no final do arco? Eles aparecem. Eles simplesmente voltam. Eles estão lá. Ah, eu tava aqui na caverna aqui, galera. Tipo, mano, tem uma cena lá onde uma garota fala, pô, o meu pai, ele, né, é um desses que tá trabalhando lá. E aí, tipo, você fica mal, né, antes de revelar que eles estão vivos, você fica mal, porque, pô, caraca, olha aqui os efeitos do Enel, né? Pô, ele matou o pai dessa criança, ele escravizou e matou. Aí não, ele tá vivo, na real, e tá tudo tranquilo. E eu acho que isso que é o problema, assim, né? Porque, pô, tira muito peso ali do arco, sabe? Eu acho que o Oda faz isso, assim, a minha impressão é que ele faz isso porque ele quer dar um final feliz, né? E se, pô, se tivesse morrido muita gente, o final ali de Skypiea não poderia ser tão feliz, tão alegre, né? Tão pra cima. Só que eu acho que acaba perdendo também, porque, pô, é legal ver todo mundo feliz, mas, pô, eles estavam em guerra, né? É dito lá que os Skypianos e os Shandians estavam em guerra pelaquela terra lá há, sei lá, 400 anos, não era? 400 anos, e aí, mano, não morreu ninguém agora, sabe? Perde esse impacto, né? Pô, seria interessante se tivesse consequências daquela guerra naquele momento, né? Era uma investida ali do... Mano, o Wiper fala, vocês só vão comigo se vocês estiverem dispostos a entregar sua própria vida e deixar o parceiro pra trás, tá ligado? Tipo assim, eles estavam indo pra morrer e o Oda vai lá e não mata ninguém. Aí perde um pouco de força, né? E assim, mostra mais uma vez como os personagens têm um fator de cura bizarro, né? O pai da Cones, mano, se você for fazer um power scaling dele, o bicho tem talvez uma das maiores resistências de One Piece, porque tomar um ataque daquele, do Enel, e aparecer como se nada tivesse acontecido, meu amigo, aquilo ali é pra poucos, tá ligado? É por isso que eu falo, por exemplo, que o Kaido, spoiler aí de Wano, se você não viu o Wano, pula essa parte aqui, tá? Eu vou falar do final de Wano. Mas enfim, é por isso que eu falo que o Kaido não tá morto. Porque, mano, se o Cones tem uma resistência de aguentar um raio do Enel, o Kaido tem a resistência de sobreviver a magma lá do centro da terra de One Piece, tá ligado? Pra mim vai acontecer, entendeu? O cara tinha escama lá que ninguém cortava, só cortou o Oden. Pra mim é totalmente plausível que o Kaido consiga resistir ali ao magma e volte eventualmente. Talvez mudado, talvez um pouco machucado, mas eu acho que ele volta. Mas agora voltando, né, pra parte sem muito spoiler, outro momento também que eu acho maluquice é Alabasta.
Principalmente o momento em que o Luffy é furado ali, né, pelo Crocodile na primeira luta deles, né, no primeiro confronto. Só que aí, assim, o fator de cura do Luffy é o maior de todos, provavelmente, porque é literalmente ele só comer carne que ele se recupera, né? Mas assim, quando você tá lá vendo Alabasta, e aí o Luffy, né, toma aquele furo, e aí ele tá quase pra morrer, né, deixado pra morrer, e aí você vê a Robin aparecendo lá, né, e tirando ele da areia movediça ali, e, pô, o bicho tá, né, era só levantar o braço que levavam ele, né? E aí ele come uma carninha e, né, lá em Alubarna, no final do arco, ele volta de novo como se nada tivesse acontecido. É meio maluquice, né? Assim, eu acho que é meio maluquice. E outro momento também maluco aqui no arco, o Pel. E não só o Pel, o Shaka também, né? O Shaka, mano, ele tem algumas vezes ali que ele enfrenta o Crocodile e é deixado entendido que ele podia ter morrido. E aí depois ele só aparece ali, não, tô aqui, tô tranquilão. O Pel, pô, e uma explosão nuclear, acontece uma explosão nuclear, e o bicho aparece depois, tô aqui tranquilão, pô, tamo suave. O do Pel, né, tem sempre que falar, o do Pel pode ser por causa do 11 de setembro, que foi, né, num período próximo ali, foi em 2001, tal, pode ser por isso, mas independente, né, assim, o Pel não é uma exceção, né, é uma regra. E, obviamente, assim, isso não é algo raro na história, né, várias vezes o Luffy, assim, se recupera, ou qualquer outro personagem, na real, se recupera porque a história precisa, né? E, assim, esse é um dos motivos também pelo qual eu não levo muito a sério o argumento de protagonismo e roteiro em One Piece. E eu explico por quê. Todos esses bagulhos assim, né, principalmente do Luffy ali, se recuperar de uma forma muito fácil, muito conveniente, poderia se encaixar, né, como protagonismo, né, assim, alguém que gosta de falar, né, de apontar protagonismo, pode usar isso aí, né, como, pô, olha aqui, mano, ele se recupera de uma forma muito conveniente, isso aí é roteiro, é protagonismo. E assim, de fato se encaixa, né, na crítica. Só que eu não levo isso muito a sério, porque pra mim, volta no que eu já falei aqui várias vezes sobre, né, One Piece ser muito mais algo fantástico do que algo que faça sentido, né? E pra mim, assim, quando o autor tá ativamente sempre mostrando que personagens se recuperam, como o Paul lá em Water 7, assim, de capítulos, assim, alguns capítulos eles já estão de boa. O Luffy come carne e tá de boa. Quando o autor vai te entregando esses bagulhos, assim, na história e vai te mostrando que, olha aqui, ó, eles se recuperam assim, mano. E é isso, é essa bagunça aí mesmo. Eu falo, mano, bom, é a proposta, tá ligado? É a proposta da obra, é ser essa maluquice aí, onde ninguém morre, onde os personagens se recuperam de um dia pro outro e, né, assim, a Deus dará, morre quem quer, morre quem não quer. Então, e aí eu aceito, né, assim, as pessoas podem não gostar, eu só aceito, infelizmente eu só aceito. Mas, assim, o que me incomoda mesmo, o que eu diria que me incomoda mais é esse negócio do Oda fingir que mata. E pra mim, Skypiea, como eu falei aqui, é o exemplo mais maluco disso. Mano, por que ele simplesmente não matou os personagens que ele tipo, insinuou que matou, sabe, assim, que parecia que tava morto? Pô, daria um peso a mais pra história, né? Mas assim, eu não sei se ele tem dó, não sei se ele quer sempre dar esse final feliz e não quer que ninguém morra pra, né, ter esse final feliz. Eu realmente não consigo imaginar por que o Oda tem essa alergia a matar personagens figurantes, assim, que não são relevantes pra história, né? Esses personagens que ele resolve deixar vivo, que ele não mata, depois não acrescentam nada à história, assim. São personagens que não voltam, assim, tipo, o Pel, né? Personagens assim, isso não é spoiler, né? Mas eles chegam a aparecer de novo, mas eles não são essenciais. Se eles não tivessem ali, não ia mudar nada, tá ligado? Assim, por enquanto, né? A obra não acabou. Vai que, sei lá, o Pel tá vivo, é essencial pra eles pegarem o One Piece, né? Não sei, vai que ele dá uma carona ali voando pro Luffy, né? Vai, assim, vai saber. Mas até então, a presença deles ali não acrescenta em muita coisa, né? E eu acho isso maluquice. E por isso que eu acho uma pena o Oda não matar mais personagens, assim, né? Mas enfim, mesmo o nosso querido Oda cometendo esse vacilo, né, de ter pena de matar personagens, né, a gente ainda curte bastante One Piece. Inclusive, eu ia falar sobre isso, né, no vídeo onde eu falo sobre coisas que os fãs mudariam se tivesse oportunidade. Eu acabei não falando, né, e eu trouxe esse assunto aqui, porque eu acho que daria, né, um vídeo próprio. E, assim, definitivamente eu acho que seria algo que eu mudaria em One Piece. Eu mataria alguns personagens se eu pudesse, porque, de novo, eles não agregam nada à história estando vivos, né. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, né, com a sua opinião. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Beba água porque é importante e eu espero ver vocês no próximo, tá bom? Tamo junto.